Eita glória, você está aí, né? O Inário do Povo Judeu, livro de Salmos. Salmos de número 56. Salmos de Davi. Somente 8. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: Tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Eu só quero ficar com a parte B que diz assim: põe as minhas lágrimas no teu odre. Pode tomar o assento, por gentileza. Pois bem, irmãos, só vou te pedir sua atenção para cá por alguns minutos, mas eu tenho um recado de Deus para a sua vida nessa noite. Pois bem, o pano de fundo desse salmo é a vida do próprio compositor. Compositor conhecido como Davi. Após Davi ser ungido como rei, Davi começa a sofrer perseguição. Então Davi começa a viajar todo Israel. Se você pegar o mapa bíblico de Israel, não havia canto que Davi não tinha passado debaixo de perseguição de Saul. Os anos já tinham se passado. Davi se encontrava cansado. Davi olhava para a sua situação e não achava solução. E dentro do seu ser havia os questionamentos, dizendo: Senhor, Tu me ungiu, Tu me chamou, Tu me separou para uma grande obra. E os anos estão se passando. A perseguição, ela está intensa. Não tem para onde eu ir mais. Não me resta lugar. Mas a perseguição em que Saul está fazendo sobre a minha pessoa só me dê uma solução, porque agora eu só tenho um lugar para poder ir. É um lugar onde eu não queria estar. É com pessoas que eu não queria conviver. É com pessoas que eu não queria dialogar. É com pessoas que passou pela minha vida, não como apoio, mas como oposição. E Davi vai olhar para a sua vida, vai olhar para os anos de perseguição, vai olhar para o seu interior destruído, sem entender porque depois de ter sido chamado por Deus, porque passava uma vida miserável, uma vida tribulada, uma vida de perseguição, ele só vivia de escape, e Davi não sabia, não tinha resposta por aquilo que ele estava passando. Então só sobrou um lugar para Davi ir, é justamente aonde ele não queria estar. Davi, ele vai para uma cidade conhecida como a cidade de Gade, a cidade aonde habitavam os seus inimigos, o seu inimigo número 1, aonde ele tinha derrubado o seu herói de guerra, aonde ele tinha matado Golias, aonde Davi era odiado, aonde Davi, ele olhava para a sua vida, olhava para as pessoas que por onde ele passava em Gade. Então essas pessoas demonstravam ódio no olhar na vida de Davi. Por quê? Porque muitas das vezes o sorriso ele não fala mais alto daquilo que os olhos transmitem.
Existem pessoas que sorriem para você, mas se você souber ler olhar, você vai entender o ódio do que aquelas pessoas tinham de você, o que aquelas pessoas gostariam que acontecesse com a sua vida. Então, a leitura da alma dos filisteus era: se tu aparece na minha frente, eu vingo Golias. Se tu aparece na minha frente, eu acabo com a tua vida. Você imagina alguém que esteja fugindo anos, mas anos de Saul, agora vai para onde não gostaria de ir, para simples fato de sobreviver. Nessa noite eu não prego para quem gostaria de estar aqui. Nessa noite eu não prego para pessoas que não gostariam de estar onde estão, mas nessa noite eu prego para sobreviventes como Davi, que só esteve em Gate, que só passou porque era necessário sobreviver para que as promessas de Deus pudessem se concluir na sua vida. O texto vai dizer que era questão de sobrevivência. Existem lugares que você vai, existem lugares que você passa, existem lugares que você muitas das vezes frequenta, existem lugares que você não gostaria de estar, mas só está para poder sobreviver o dia da perseguição. A história de Davi é que começa. Ele sobrevive à perseguição. Ele entra em Gate. Quando ele entra em Gate, os filisteus olham Davi com ódio. Davi vai até o rei Aquis. Quando ele está diante do rei Aquis, ele pede uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade, o rei disse: porém, Davi, tu terás que me servir. Tu terás que ir nas minhas terras. Tu terás que enfrentar as minhas batalhas. Tu quer ficar aonde não gostaria de estar? Porque eu sei que é questão de sobrevivência, mas eu tenho aqui uma causa. E a causa é: terá que me servir no período que tu passar em Gade. Davi vai ter que levantar uma bandeira que ele não gostaria, somente para poder sobreviver ao chamado. É você que Deus fala nessa noite, para sobreviver ao chamado. Tu tem engolido sapo, tu tem passado por problemas, tu tem passado por lutas, tu tem, querido, passado em situações que você não gostaria de passar, tudo por causa do chamado que Deus tem na tua vida. Ele está em Gate, servindo o rei aqui. Quem olhava para Davi lembrava de Golias, lembrava que o menino tinha arrancado a cabeça do gigante, mas ninguém poderia fazer nada porque havia um prato. Então o rei Aquis, ele vai dar para Davi uma cidade, porque Davi era acompanhado por 600 soldados, e os soldados que acompanhavam Davi também tinham família. Eles pegam a família e colocam dentro da cidade de Ziglag. Em Ziglag, interessante dizer que eles começam a mudar a atmosfera da cidade, de que quem serve a Deus, independente de onde pisa, o Espírito Santo, ele traz uma marca, ele muda a história, ele muda a atmosfera. O ambiente aqui é outro. A geografia pode ser a mesma, mas a renascendo com Cristo, o ambiente muda de acordo com quem adora, com quem busca, com quem se levanta, com quem se coloca à disposição. Porque eu não tenho desculpa de dizer porque mudou, porque A saiu, porque B saiu, porque C saiu, mas enquanto tem alguém que levanta a mão para adorar, enquanto tem alguém que serve
sofrendo a perseguição, em terra que não gostaria de estar, servindo quem não gostaria de servir, recebe a cidade de Ziklag e começa a ver guerras. Por 1 ano e 4 meses, Davi carrega dentro de si uma angústia. E Davi é um homem conhecido como segundo coração de Deus. Dentro da alma de Davi existe a angústia da perseguição. Dentro da alma de Davi existe a angústia de estar em terra estrangeira. Dentro da alma de Davi existe a angústia de estar onde não gostaria de estar e servir quem gostaria de servir. Vai enchendo o pote de Davi. Só que Davi vai suportando, porque meninos competem, homens entendem que o reino precisa crescer, e para o reino crescer, ele precisa abrir mão de muitas das vezes da vontade dele, para que a vontade de Deus ela seja manifesta. Então Davi vai crescendo, mas a sua alma só está enchendo, seu coração está angustiado. Davi é humano. Quem pode dizer ou não dizer que Davi não sofreu o que nós conhecemos hoje, como as doenças psicossomáticas, como transtorno de ansiedade? Quem pode não dizer que Davi sofria problemas na sua alma tão grande, a ponto de as músicas que Davi escreve no livro de Salmos são músicas melancólicas? Se você pegar o Salmo 56 e ler no primeiro versículo em diante, você vai perceber que Davi estava tão depressivo, estava tão melancólico, que ele vai pedir a Deus para fazer algo que aparentemente era loucura. Mas você vai entender o que você leu. Por quê? Porque ele é convocado para uma guerra. Ele deixa a sua família na cidade. Ele deixa seus filhos na cidade, suas mulheres na cidade. Então ele pega os seus guerreiros e vão para poder se apresentar diante do rei. Sabe o que eu aprendo aqui? Davi vai para a luta, Davi vai para a guerra, Davi vai com soldados, mas Davi estava deixando na cidade a sua família. Sabe por quê? Porque quando vivemos em questão de sobrevivência, nós contamos que Deus nos use, nos guarde, nos leve, mas contamos que Deus também faça algo dentro do lar que deixamos em casa de pessoa. Então Davi vai para a luta e acreditava que Deus iria guardar quem ele deixou em casa. Sabe que eu aprendo e já trago uma revelação da parte de Deus para a sua vida nessa noite? Não importa se é crente ou não crente, não importa quem você deixou em casa, mas uma coisa é fato: você serve um Deus que te usa aqui, que te guarda aqui, mas também guarda lá também. Aleluia! Vai ter gente que vai dizer negligência de Davi, pois vai para a guerra e deixa a cidade desguarnecida. Mas eu não entendo assim, porque Davi tinha um foco. Era 3 dias de viagem que Davi vai para a guerra. Só que a próxima guerra era contra o próprio Israel. Quando Davi olha o seu povo e o rei diz: está pronto, soldado, para poder bater de frente com o povo de Israel, o coração de Davi não era o mesmo. Os conselheiros de Ziklag sabiam que se eu libero Davi para essa guerra, no meio da guerra Davi poderia mudar de lado. Entenda uma coisa: quando você faz parte do povo que vai herdar, querido, o céu de glória, não adianta voltar atrás, não adianta cair no pensamento de avô, não. Davi, ele olhou para a situação e disse: a minha palavra é mais importante, a minha lealdade que eu dei ao rei. Eu não sei você nessa noite, o quanto vale aquilo que você fala, mas para Deus ele anota, ele carimba, ele resista, porque ele confia na mão de quem ele tem
e diz assim: Rei Aquis, faça que ele volte, porque não dá para confiar. E se ele muda de pensamento no meio do caminho, ele vai se voltar contra nós. Davi é convocado a se retirar. Só que Davi precisa voltar para a sua cidade. Eu vou pedir por gentileza, Leandro, dá para aumentar o microfone só mais um pouquinho, por gentileza. Davi, quando resolve voltar para Ziglag, já havia 3 dias. Davi vai voltando para Ziglag. Quando ele chega em Ziglag, ele vê uma fumaça. Ele olha para as casas todas em chamas. Ele procura, não acha nem sequer nenhuma representante de família de soldado. Davi olha para os soldados dele. Lembra que Davi estava angustiado por ser perseguido. Lembra que Davi estava angustiado por servir um rei que não gostaria. Lembra que Davi estava angustiado por estar na terra dos filisteus. Lembra que Davi estava angustiado por viver numa terra, num ambiente que ele não gostaria de estar. Mas agora o que vai acontecer? Davi vai olhar, levar as suas esposas e seus filhos. A angústia de Davi começa a tomar conta do seu ser. Ele olha para os seus soldados, todo mundo começa a chorar copiosamente. E a palavra de Deus vai dizer: nunca teve tão lamento naquela cidade como teve naquele momento. Então a alma de Davi, ela começa a transportar angústia, tristeza, começa a transportar diante da graça de Deus. E a palavra que Davi libera é: Senhor, pega as minhas lágrimas e põe no teu odre. Vem comigo. O odre é um recipiente de couro. Toda vez que a uva ela vai para o lagar e é pisada, o mosto, que é o suco da uva, é posto no odre. E quando ela passa pelo processo de fermentação, de transformação, o odre ele vai dilatando, porque o couro é flexível. Sabe que Davi estava dizendo para Deus? O resultado do suco da uva dentro do odre, dentro de uma fermentação, vai trazer sabor para quem bebe. Mas pega o teu odre e coloca as minhas lágrimas e transforma as minhas lágrimas em alegria, em júbilo. Transforma a minha vida em um altar, Senhor, aonde o meu sorriso não seja hipócrita, aonde o meu sorriso seja verdadeiro, aonde o meu sorriso seja um sorriso de vitória. A angústia de Davi, ele estava dizendo: Senhor, da uva tu tira o suco, da minha alma tu tira as lágrimas. Agora põe no teu odre e passa pelo processo de transformação. Davi em Ziglag estava dizendo: Senhor, sou perseguido, estou em terras estrangeiras, servindo um rei que não é o meu. A minha alma está aflita, não vejo saída para o meu problema, pastor Márcio. Ele diz: me põe no teu GPS, porque o meu já não tem mais caminho para ir adiante. Tem pessoas que chegou aqui nessa noite assim: eu já coloquei meu GPS em ação, eu virei para um lado, eu fui para o outro, eu criei caminhos, atalhos e parei no mesmo lugar.
Mas eu já posso ver a mão de Deus nessa noite, metendo a mão dentro do odre, mas que agitando as lágrimas do povo, porque o Apocalipse 21 diz que haverá dias que Ele enxugará de todos os olhos todas as lágrimas. A angústia de Davi vai fazer ele compor. Você já percebeu aquela mensagem que é vazia? Que quem prega nunca viveu? E parece mais uma colocação em que só querem encher, como diz um ditado popular, linguiça. Você já viu aquela mensagem que você força para que o horário passe, as pessoas vão embora e parece que chega em casa e você não lembra nem do que foi falado? Eu já preguei e confesso para você mensagens vazias quando eu entendi que o esboço tem que vir do céu e a palavra tem que ser o que nós vivemos. A mensagem começa a tomar vida. E quem chega em casa depois de um culto desse de domingo e fala, eu cheguei, estou vazio, é porque não ouviu o que o Espírito de Deus está dizendo para a igreja. Se eu não tenho esperança, porque Ele vai pegar minha lágrima e me transformar em júbilo, me perdoa a sinceridade, eu estou perdendo tempo. Mas diz a Bíblia que Ele ora e diz assim, as minhas lágrimas foi no teu olho. Se é que elas não estão registradas no teu livro. Porque se não tiver, registra. Sabe o que Davi estava dizendo para Deus? O meu povo está em luto. E aonde o Senhor está? Porque o meu socorro, ele vem do Senhor. Se o teu socorro, ele vem de Deus, a tua esperança nunca morre. Tem muita gente vazia porque cria expectativa naquilo que não te traz retorno. Pastor, seja mais claro. Depositei minha esperança em alguém. Eu quis agradar alguém. Investi na vida de alguém que repudiou e ignorou. E ainda por cima desdenhou daquilo que eu fiz. Começa a mudar o teu alvo. Porque quando tu põe a tua esperança no Senhor, quando a tua alegria vem do Senhor, as coisas mudam. O que está vazio é preenchido. Eu quero convidar nessa noite somente você que chegou como Davi aqui hoje, dizendo, põe as minhas lágrimas no teu odre, a ficar de pé. Quem achou que ia acabar assim, quebrou a cara, né? Porque estão olhando para a tua vida e está dizendo, chorou, 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 encheu o olho de Deus de lágrima, mas não vivenciou o júbilo. Engano teu. Porque Davi diz assim, Abiatar, tu é profeta, eu vou ou não vou? Lembre de uma coisa, quem é chamado, separado, escolhido, vai buscar conselho com o dono do problema. Enquanto você procurar solução em pessoas que não podem resolver o teu problema, você vai se frustrar. Abiatar, eu vou ou não vou?
pessoa, ele diz: vai, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Pastor, amanhã é segunda-feira. Vai, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Pastor, amanhã eu preciso de uma porta de emprego. Vai, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Pastor, eu estou em descrédito, estou devendo, preciso pagar algo que não consigo. Vai, porque o Senhor vai providenciar aquilo na tua vida. Aleluia. Só que quem está batendo palma dizendo: vai chorar mais um pouquinho, vai olhar para você, minha irmã, e vai dizer: não é possível. Da onde eles arrancam tanta força para poder colocar um sorriso nos lábios? Aleluia. Aí diz a palavra: a fortaleza de Davi Glória a Deus. era o Senhor. Aleluia. Davi, ele vai e alcança. Ninguém se perde no meio do caminho. Verdade, Jesus. Traz todo mundo em vida para Ziklag. 1 ano e 4 meses cativo, humilhado em terras estrangeiras. Quando Davi sai de Ziklag, sai honrado. Aleluia. Quando tu sair da tua Ziklag, se prepara, que tu vai sair honrado. Aleluia, Deus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, não é a palavra motivacional, mas há pessoas nessa noite que estão em Ziklag, que Aleluia. estão em terras que não gostaria de estar, que tem passado momentos difíceis, que nessa noite pega o outro onde está essas lágrimas, começa a mexer, Senhor, e aquilo que um dia foi lágrimas, começa a colocar sorriso nos lábios, começa a colocar sorriso nos lábios, começa a colocar sorriso nos lábios, começa, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, quando essa pessoa já tem chorado, o Senhor sabe, Senhor, como essa angústia tem sido, Senhor, um tormento para essa pessoa. Então nessa noite eu profetizo, meu Deus, eu profetizo em cada vida que quem chorou, meu Deus, vai dar gargalhadas de alegria, porque quem chorou vai viver o sobrenatural da parte do Senhor. Levanta a tua Bíblia, só você que crê, só você, vamos fechar. Levanta a tua Bíblia e diz assim: Senhor, eu vivi a Ziklag, mas amanhã eu vou viver a minha vitória, a minha honra. Então nessa noite glorifica agora, busca o nome do Senhor. Aleluia. Recebe e nunca mais seja a mesma Ziklag. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, tem alguém entre nós que gostaria de voltar aos caminhos? Eu sou a Deus. Tem alguém entre nós que gostaria de renovar a aliança? Aleluia. A pastora Neuza vai orar pela sua vida. E você vem fazer parte desse exército juntamente conosco. Nós estamos numa batalha e você é um soldado. E Deus conta contigo. Não é hora de baixar as tuas armaduras. Aleluia. Não é hora de abaixar o escudo. É hora de levantar a espada e mostrar para que você está fazendo no reino. Então Deus te chama. Tem alguém nessa noite que gostaria, só vir aqui que a pastora vai orar por você. E eu já quero agradecer a você, sua família, a oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus, por me ouvir. Que Deus abençoe.
Maravilhoso é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória